Bravlers cromáticos. Bravlers cromáticos é a raridade que mais tem Bravler. Também é a minha raridade favorita. Tem só Bravler muito incrível, com mecânicas incríveis. Mas tem alguns que são tão ruins, que eu tive que fazer uma lista. E isso é o vídeo de hoje. Top todos os Bravlers cromáticos do pior até o melhor, na minha opinião. Então sem enrolação, vamos para o vídeo. Otis. Sim, Otis. Quando ele veio na atualização da temporada 13 eu achei que ele ia ser bem da hora. Só que não só eu, mas como outros fãs ficaram decepcionados com esse Bravler. Porque simplesmente Otis não tem nada de original nem no ataque. E principalmente no super. Basicamente o tiro do Otis é a coisa mais simples de todas. É só uma linha reta. Pronto. E ainda pra ficar pior, os tiros que ele solta ficam se dispersando e não vão reto. O que torna ele mais chato ainda. E o super também é a coisa mais simples e nada de original. Bom, simplesmente é o seguinte, a estrela que o Otis tem o Seal, vai até um Bravler impedindo de ele atacar, e usar acessório, mas isso não parece familiar pra você. Sim, pois tem um Bravler que faz melhor que ele isso. O Bravler atingido pelo Seal, só pode apenas andar, mas tem um Bravler que faz a mesma coisa que o Otis só que melhor. E eu estou falando do Frank. Sim, o Frank. O Frank ele também faz a mesma coisa, só que ele paralisa e não permite andar. Ou seja, a Supercell fez o Otis com preguiça ou nas pressas, já que eles iam ficar de férias depois dessa atualização. Só pra vocês terem ideia de como eles estavam com preguiça de fazer essa atualização. Um dos acessórios do Otis é literalmente o ataque do Barley. Sim, o que ela faz é o seguinte, no próximo ataque do Otis, ele lança uma poça bem grande de tinta. Só que esse negócio é simplesmente o ataque do Barley. Até mesmo o som é igual. Vou colocar pra vocês escutarem aí. Igualzinho. Esse foi o cromático mais fraco e mais horrível que a Supercell já fez. Meus parabéns, Supercell. Colette. Sim, a Colette. A Colette está realmente muito ruim. Obviamente antigamente ela era boa, mas agora virou um saco de pancada para pegar sua super. A Colette tem uma mecânica muito original que é a seguinte, quanto mais vida o Bravler tem, mais dano ela dá, e quanto menos vida menos dano ela causa. Mas só por isso não quer dizer que eu vou deixar ela em lugares muito altos, porque gente, atualmente é a pior cromática de todas. Como eu falei, quanto mais vida, mais dano ela causa. Ou seja, o foco principal da Colette é tanque, tipo, Rosa, Bull, é o primo e etc. Só que como vocês sabem, esse não é um meta atual, ou seja, a Colette simplesmente é horrível, porque nesse meta, tem bastante Bravler com pouca vida, o que dificulta as coisas. Ano passado estava com meta de tanque que era o melhor meta pra Colette, só que esse meta acabou. Depois disso a Colette desceu e desceu até. Olha, eu sei que esse vídeo é na minha opinião, mas eu não recomendo você a subir troféus com ela, principalmente em modos 3x3, a não ser que você queira perder troféus. Realmente a Colette precisa de urgência. O LoL, bom gente, eu não vou vir dizer que o LoL é ruim, beleza? Mas ele não tem os melhores requisitos para ele ser um Bravler bom no meta. Quais são os problemas do LoL, Biel? Falta de dano e de resistência. Convenhamos que o LoL é muito fraquinho, não tem tanto dano, e morre feito um palito para qualquer um que chegue perto dele. Mas pelo menos tem uma super totalmente original. A super do LoL é uma área muito grande onde ele joga gelo, e os Bravlers se escorregam, uma super incrível. Pena que o LoL tá bem fraquinho, mas talvez outra hora ele fique bom. A Eve. Quando a Eve chegou, muitos fãs se surpreenderam com a habilidade da Eve de andar sobre as águas. Eu achei essa habilidade muito incrível. E a Eve tem um poder de estrela que é muito bom, que ele faz o seguinte, quando a Eve lança o maior ovo dela, de lá sai um filhote. Isso até a Supercell decidir nerfar esse poder de estrela. Em vez de ajudar Bravlers que precisam de buff, eles ferram os Bravlers que não precisam de nerf. Bom, esse nerf foi o seguinte, o filhote vai aparecer
sair no ovo grande. Quando der 5 segundos, se erra o tiro, a contagem reinicia, mas a gente não tá aqui para falar de poder de estrela, mas é justamente sobre a Eve com esse poder de estrela. Bom, a Eve causa muito pouco dano, mas ela não é tão ruim ao ponto de ficar como o Otis. Só que a Eve tem um probleminha, ela vai depender muito do primeiro acessório e do poder de estrela de nascer filhote do ovo grande, porque sejamos sinceros, ela é muito fraquinha e morre de boas se não tá no nível máximo. Mas Biel a Eve pode usar água para se defender, só que não é assim que funciona. Quase todos os Bravlers do jogo o tiro atravessa a água, não é difícil de encontrar um desses na partida, isso é só uma habilidade extra da Eve, que nem serve para deixar ela viva direito, mas em si é uma Bravler muito interessante. O super ela faz o seguinte, ela coloca ovo que sai 3 filhotes que vão atrás de algum inimigo, e deixam ele envenenados. Olha assim, não é ruim, mas também é a melhor coisa. Tem opções boas também, como o Corvo que faz isso muito melhor. Mas ok, a Supercell fez uma Bravler bem interessante, e não merece ser ruim, mas não merece estar no topo também não. Coronel Ruffs. O Coronel Ruffs foi o Bravler da 5ª temporada, e ele não foi tão especial como a Eve e outros Bravlers lançados recentemente, mas naquela época era diferente. O pessoal não ligava muito, pena, e a Supercell não tinha o conhecimento de Bravler incrível. Se quiserem eu posso fazer um vídeo falando sobre um Bravlers que eu pensei através de uma imagem. Bom, mas voltando pro Coronel Ruffs. O Coronel Ruffs tem um ataque fraco também, o Abiel, então ele devia estar junto com a Eve, só que não, porque eu coloquei a Eve por causa do super dela, e o do Coronel Ruffs é bem melhor, convenhamos, né? O Coronel Ruffs atira 2 lasers, que ricocheteia na parede igual ao tiro do Rico, e o super dele, ele chama um suporte aéreo que traz um escudo que basicamente faz o Bravler ficar com mais vida, e só. Eu sei que é simples, mas já ajuda o time, porque é pra sempre essa vida a mais. O escudo não pode pegou e ainda está vivo. O Coronel Ruffs também pode usar essa proteção. Não é um Bravler assim aquelas coisas, mas também não é a pior coisa do mundo. Convenhamos, né? Janette. A Janette foi a Bravler da temporada 12, e ela já chegou metendo louco. Basicamente ela tem um ataque que se você mira, ele fica mais concentrado e vai mais longe. Sim, é exatamente isso que você ouviu. É melhor que o ataque do Coronel Ruffs. Mas agora vamos falar da Super. A Super veio também metendo louco, pois a Janette pode voar com a sua mochila a jato. Só que nem tudo é perfeito. Essa mochila solta foguetes que causam danos ao inimigo. Mas gente, essa Super é tão ruim, mas tão ruim, que eu duvido que você use para tentar matar o inimigo. Por tentar acertar com os foguetes é um verdadeiro saco. Você fica com mais cara de bobo tentando acertar, do que acertar pelo menos. Convenhamos que você usa mais para fugir como o Super do El Primo. Como eu falei no meu outro vídeo, essa Super é muito ruim, mas bem ruim. Então vocês devem estar se perguntando, o Abiel, então por que a Janette o jeito do tiro dela é um tiro bem interessante, que você mira e vai mais longe, e dá alguns danos também. Ataque bom e super de coco. Fang. O Fang foi o Bravler da temporada 10, e ele chegou incrivelmente forte. Sim, se eu não me engano ele estava tão forte, que a Supercell já nerfou ele na própria atualização. Bom, o Fang ele é um tanque, ou seja ele vai atacar de perto, só que ele tem algo diferente. Se o Fang não acerta o ataque dele, o chino que ele causa vai sair voando e atingir o inimigo. Esse chinelo dá muito pouco dano, mas serve pro Fang carrega o super e evitar que Bravlers cheguem perto. Mas eu não coloco o Fang em mais alto por causa da super dele. Ela não é tão original, mas útil ela é sim. Ela basicamente é o seguinte, o Fang dá uma voadora e acerta até 4 Bravlers que estiverem próximos. Sim, exatamente. Se tiver 4 Bravlers próximos ele vai no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto muito rápido, e aparece que a distância é infinita. Bom, eu não sei se essa distância fica maior ou não, mas definitivamente, e merece esta nessa posição.
A Belle. Sim, a Belle. A Belle foi a Bravler da temporada 6, e ela já chegou bugada, tradicional. Nada de algo novo nisso, mas sim kkk. A Belle estava bugada em relação ao tiro dela. O que acontecia? O tiro dela estava bugado, que estava ultrapassando o tiro do alcance da Piper. Sim, a Belle na temporada 6 teve um tiro que passava o da Piper, e era tão bugado isso, que às vezes o tiro ficava tão bugado, que ele atravessava um mapa inteiro. Sim, exatamente isso. Mas depois a Supercell corrigiu esse bug. Então o MSS. Vamos falar sobre o ataque da Belle. O ataque da Belle tem a mesma distância que o da Piper, se eu não me engano mas esse tiro é muito mais interessante, porque ele é um tiro elétrico. E sendo um tiro elétrico ele fica passando para as pessoas. Sim, é isso que ele faz. Ela fica ricocheteando nos inimigos até 3 vezes. Mas eu não coloco a Belle em uma super dela. A super dela é o seguinte: a Belle deixa os inimigos com uma marca que a partir de agora ela e os companheiros vão passar a causar mais dano naquele alvo, mas só pode ser um alvo de cada vez. Mas o problema é que não é tão interessante. Se fosse em todos assim ia ser muito forte, mas tem alguns Bravlers que podem fazer quase um mesmo tipo. O 8-bit, ele tem uma torreta que aumenta o dano dos aliados, ou seja, seria a mesma coisa só que mais dano para todos os inimigos e não para um apenas. Por isso eu não coloco a Belle em altas posições, por causa do super ser bem básico. A Lola Bunny. Quero dizer, a Lola foi a Bravler cromática da temporada 9, na minha opinião a temporada mais engraçada, e com os mapas mais legais. Uma pena que acabou essa temporada. Bom, a Lola está aqui por causa de seu super se muito original, e não pelo ataque. Bom, mas vamos explicar melhor. A Lola ataca em um cone interessante, e dá um dano médio. Agora o seu super é bem interessante. A Lola cria um clone dela mesmo. Sim, exatamente isso que você ouviu. A Lola cria um clone dela mesmo que faz exatamente o que ela faz, ou seja, se ela andar para um lado, o clone anda também, e se ela atira para um lado, o clone atira também. É super interessante isso. Antigamente isso era muito mais forte porque era o seguinte: o clone da Lola dava mais dano que ela, se eu não me engano, e o pessoal tava usando uma estratégia muito boa, que era colocar o clone da Lola do lado dela para ainda, mas claro, que tinha que vir a Supercell para nerfar isso de novo. E o que ela fez? Bom, basicamente eles colocaram uma aura na Lola que se o clone ficar perto dela, ele dá menos dano, e fica lento. Como a Supercell consegue estragar as nossas diversões, mas ok. Bom, é isso que eu posso mostrar sobre a Lola. Ela não tem mais nada de especial, mas ela tem uma super muito interessante. Agora vamos sobre o Bravler cromático que eu acho que todo mundo ama, que na verdade tem outro nome. Eu estou falando do Watson ou Surge ou Wallace, ou qualquer coisa que você queira chamar ele. Gente, vamos logo pro que interessa nesse Bravler, a super dele. Mas eu quero falar sobre o ataque. No ataque o Watson dispara uma energia que se divide em 2 quando acerta um inimigo. Agora o super, meu Deus, esse super é incrível. Então eu vou falar o que ela faz. Ela faz o seguinte: basicamente quando o Watson usa essa super, que é basicamente um pulinho, ele fica mais forte, e fica com um visual diferente. Sim, exatamente, ele pode fazer isso 3 vezes no máximo. No primeiro nível ele fica mais rápido, no segundo nível ele fica com o alcance da arma maior, e no terceiro nível o raio de energia que ele ataca se divide em 6 em vez de 2,3 para um lado e 3 para o outro lado. Incrível isso, só que eu não coloco o Watson em primeiro, isso um pouco melhor. Se o Watson aumentasse o dano ou a recarga do ataque, aí sim ele seria um melhor cromático. O Ash, sim, o Ash, eu acho o Ash um pouco melhor que o Watson, porque o Ash tem um super que não é pior que um pulinho do Watson, mas mesmo assim é horrível. Bom, mas vamos falar do ataque do Ash, o Ash da vassourada. Sim, isso mesmo que você ouviu, vassourada, mas ele tem uma coisa bem melhor que eu acho melhor do que no Watson. O Ash ele não precisa usar o super para evoluir, e sim ele evolui atacando ou recebendo dano. O Ash tem uma barrinha que essa barrinha aumenta
aumenta quando ele leva dano e ou ataca. Na primeira parte da barrinha, o Ash fica mais rápido, na segunda parte o Ash fica com a recarga maior e na terceira parte o Ash aumenta o dano dele. Agora entenderam porque eu acho ele melhor que o Watson. Agora vamos falar do Super. O Super, como eu falei no último vídeo, o Ash solta ratinhos, robôs que vão até um inimigo e explodem. Mas como eu falei no porque maus ratinhos causam dano, mas eles também têm uma vida mixuruca, sendo facilmente derrotados, mas em relação a outras coisas eu acho o Ash muito melhor. Gale. Agora vamos falar do Gale, o antepenúltimo Bravler da nossa lista, e eu coloco ele aqui porque o Gale tem um super único, ele simplesmente empurra inimigos para longe. Vocês têm ideia de como isso é forte? O pior é que o Gale carrega o super rápido, isso é muito porque, por exemplo, um Edgar pula nele, ele usa o super e o Edgar vai embora kkkk. E principalmente isso fica mais forte com o poder de estrela de que, quando o Gale empurra alguém para a parede com o super, essa pessoa fica paralisada por um segundo eu acho. E isso já é tempo suficiente do Gale te matar ou carregar outra super, ou seja, não mexa com o velhinho errado kkk. Buzz, o nosso querido Bravler dinossauro, na verdade o único querido Bravler dinossauro, porque só tem ele KSK. Gente, quando esse Bravler veio pela primeira vez, foi insano. Ele tem uma mecânica para carregar o super muito única e um super muito único também. Basicamente ele faz o seguinte, o Buzz ele tem uma aura que quando um Bravler está perto dele, o super começa a carregar sozinho. E o super é mais interessante ainda, o Buzz com sua boia, pode ir em locais muito rápidos, em momentos de fuga ou de atacar alguém, tá? Mas o que essa boia faz? Ela simplesmente paralisa o Bravler que ele usou a boia, e consegue matar ele rapidamente, já que o Buzz é um algoz e esse super combina muito com ele, ajuda pra matar, só que eu não coloquei o Buzz em primeiro porque essa boia paralisa. Se ela fizesse outra coisa, por exemplo, puxar o Bravler e deixa ele dentro da água levando dano por 2 segundos, aí é assim o super dele. Agora é hora de ir pro primeiro Bravler, que vocês já sabem qual é, kkkk. Sam. Sim, quem achou que o Sam ia ser o primeiro estava certo. Pra mim, o Sam é o meu cromático favorito. Ele tem a mecânica mais original de todas. Basicamente ele faz o seguinte, o Sam ele tem manoplas nas mãos dele, que essas manoplas podem sair da mão dele. E ele é o único Bravler que já começa com o super carregado, porque o super ele sempre pode jogar. E ele joga as manoplas dele. Quando as manoplas não estão na mão dele, ele causa menos dano, mas tem a recarga bem maior, e quando ele está com as manoplas, ele tem uma recarga lenta, só que com um dano muito forte. Quando o Sam derruba a manopla, ele pode recuperar ela de volta carregando a super dele batendo em Bravler, ou simplesmente pisando onde a manopla caiu, assim pegando ela de volta. Quando o Sam joga a manopla, ela causa dano no caminho, e quando o Sam usa o super para trazer as manoplas de volta, elas também causam dano no caminho. Uma mecânica muito boa. Bom gente, esse foi o vídeo, deu muito trabalho, também, e aí, concordam ou discordam da minha opinião? Me digam se vocês querem que eu continue fazendo vídeos assim, ou volte com os jogos. Bom, esse foi mais um vídeo, até a próxima. Yes, you're really good at saying what you mean. Suppress my feelings, 'cause I know what's best for me. Feel sure